Graça e paz sobre a tua vida. Significado da obediência. Precisamos entender o que significa obedecermos, pois na obediência está a expressão da nossa fé. Entendermos a vontade de Deus, compreendermos o seu querer e vivermos segundo essa vontade. Não segundo as nossas expectativas, nem nossos sonhos, mas segundo a vontade do Pai. Precisamos entender estas coisas e compreender este seu querer para as nossas vidas. Lá em Hebreus, o autor da carta, no capítulo 11, no verso 8 e 9, fala o seguinte: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó e também receberam a mesma promessa. Quais os aspectos importantes logo no início dessa jornada de Abraão com Deus? A obediência. Deus o havia determinado que fosse para uma terra que ele daria a ele. Ele não questionou, não duvidou, ele simplesmente juntou suas coisas e partiu. A obediência, embora Abraão cresceu muito em sua fé, no andar no conhecer a Deus, foi a característica básica daquilo que iniciou a sua vida, sua jornada em cumprir a vontade de Deus para nós. Logo depois, isso já no final da sua vida, a coisa se repete. Depois da promessa de um filho, que através deste filho iria abençoar. Isso está lá no 17 e 19, nos versículos. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu próprio filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu próprio filho, Isaque. O que nós entendemos? Ou o que precisamos entender na questão da fé? E na questão de uma vida que afirma conhecer a Deus. A obediência à vontade de Deus. Nós precisamos conhecer dessa vontade e viver segundo essa vontade. É um processo de amadurecimento, de crescimento, é uma jornada. A questão não é o resultado disso tudo, mas em cada passo, em cada momento, obedecermos e não fugirmos daquilo que seja a vontade de Deus. Vivemos em obediência e entendemos o que Deus deseja que nós façamos e colocarmos o nosso coração, colocarmos o nosso empenho, o nosso esforço em fazer e viver segundo essa vontade. Precisamos entender e compreender isso. A fé se traduz na obediência, a obediência se traduz no conhecimento de que temos de nosso Deus. Não existe outra maneira de viver. Se nós entendemos que seja essa vontade, a gente obedece. Então, assim como Abraão saiu de uma terra e foi para outra, a gente pensa, mas tranquilo, verdade? Se recebermos a determinação como Abraão recebeu de sairmos da onde estamos, da nossa segurança, do ambiente estável, envolvido por famílias, com apoio tudo, e decidíssemos que entendemos da vontade de Deus que é para irmos para outra cidade a mais de 1.000 quilômetros e que teríamos que juntar toda a bagulhada e partir, faríamos isso? Entendendo que este é o querer de Deus para as nossas vidas? O outro ponto é, tendo a consciência e o entendimento que é através de nosso Filho que Deus vai abençoar as nações, ou seja, o mundo inteiro, e que é o único filho que temos. E este filho foi recebido na nossa velhice. Abraão já estava com 99 anos. Recebêssemos a determinação de Deus que é para oferecer o filho com Isaque, como no caso dele, oferecer o nosso filho como sacrifício faríamos, ou seja, levantaríamos de madrugada e partiríamos rumo
a esse cumprir dessa vontade? Ou questionaríamos Deus? Essa é a questão que Abraão aprendeu ao longo de sua jornada. Fez coisas erradas, muitas, desobedeceu muitas vezes. Por isso a questão não é o resultado, mas é o processo. Precisamos amadurecer, precisamos conhecer a Deus. Pois no conhecimento de Deus não só está a vida eterna, mas está a questão de vivermos segundo a sua vontade, em obediência à sua vontade. Abraão cresceu e ao final de sua vida, ele entendeu que se Deus queria, ele poderia fazer, porque Deus poderia ressuscitar o seu filho. Essa é a questão da obediência. A obediência não questiona, mas para haver obediência precisa haver conhecimento. Não se trata de um Deus divino que irá resolver a nossa parada, resolver os nossos problemas, mas é o caminharmos, é o aprendermos a conhecê-lo, ao entendermos da sua vontade. Precisamos conhecer da vontade de Deus. Precisamos conhecer do seu querer e fazer da nossa vida, a cada passo, a cada jornada, uma oferta em favor das pessoas, para que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Não existe outra maneira de agradarmos a Deus, não existe outra maneira de vivermos a vontade de Deus. Não se trata de conhecimento, mas sim de relacionamento, de intimidade, do mesmo relacionamento do Filho Jesus Cristo com o Pai. Obediência. Assim como ele falou acerca do Filho, né? É o Filho que ele se compraz, que ele se alegra. E se alegra por quê? Por causa da obediência, da compreensão e da própria oferta que Cristo fez em nosso favor, para que nós pudéssemos conhecer o Pai. O que ele requer de nós é isso, que a gente aprenda a viver segundo a sua natureza, segundo a sua vontade. Pois assim como ele ofertou, deu o seu próprio Filho para nos reconciliar com ele, fazer de nós nova criatura, para que pudéssemos receber da sua natureza e da sua vida, assim ele deseja que nós entendamos e sejamos seus imitadores. Ofertarmos das nossas vidas em favor das pessoas, para que possam conhecer o Pai. É assim que devemos viver, é assim que deve ser o propósito de nossa vida no conhecimento da vontade de Deus. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus, em obediência, para vivermos uma vida que agrada a Ele e expressa Ele ao mundo. Temos que entender que somos chamados para sermos filhos, para revelá-lo ao mundo, para revelar da sua glória, da sua graça diante das pessoas. Mas temos que ver isso como uma jornada de crescimento, de aprendizagem, onde a gente erra, onde a gente falha, mas a gente amadurece e entende a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.